Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade. Com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Moradores do Jardim IP, em Andradas, reclamam das péssimas condições da pista de bicicross no bairro. Andradas e cidades do sul de Minas regridem mais uma vez para a onda vermelha do Minas Consciente. E você vai ouvir também no Jornal da Cidade. Homem fica ferido após saltar de voo livre em Poços de Caldas. Prefeitura de Ibitura de Minas adquire Cachoeirinha, importante ponto turístico do município. Planos de saúde poderão ter reajuste a partir de fevereiro. Petrobras anuncia aumento de 6% no preço do gás de cozinha. Em entrevista, a prefeita interina de Santo Antônio do Jardim fala sobre a real situação do município. Ministro da Saúde afirma que Brasil tem 354 milhões de doses de vacinas garantidas. Nas notícias policiais você vai conferir. Acidente com caminhão na rodovia SP-342, em Águas da Prata, deixa um morto e um ferido. Polícia Militar prende autores de assalto a posto de combustível em Poços de Caldas. Criança de 8 anos é atropelada em Ouro Fino. Café começa a quinta-feira com queda no preço. Confira a cotação para Andradas e todo o país. Confira as notícias do esporte com André Luiz. Na apresentação, Felipe Avelino e Diego Salles. E você pode assistir a gente ao vivo pela internet. Basta acessar a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. Participe pelo telefone 3731-2291. Destaques desta edição. A gente abre a edição dessa quinta-feira com um questionamento dos moradores do bairro Jardim IP em Andradas. Eles têm reclamado de um abandono por parte da prefeitura na pista de bicicross que existe no bairro. De acordo com os moradores, o local está abandonado e, além disso, bichos têm invadido as residências, em decorrência do mato alto que se encontra no local. O Jornal da Cidade entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura que nos relatou o seguinte, abre aspas, a Secretaria Municipal de Obras informa que foi até o local e constatou o problema. Comunica que ainda estará fazendo a limpeza do local até o início da próxima semana, fecha aspas. Notícias. Bom, vamos falar agora sobre o programa Minas Consciente. Andradas e municípios que aderiram ao programa Minas Consciente regrediram mais uma vez para a onda vermelha do programa de Minas. O anúncio foi feito durante a deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 do Executivo Estadual nesta quarta-feira. A macro-região sul regrediu para a onda vermelha do Minas Consciente. A deliberação foi tomada pelo Comitê Extraordinário Covid-19 na reunião desta quarta-feira, 6 de janeiro. Agora são 10 regiões do estado na fase mais restritiva do plano de retomada segura da economia. Segundo os dados apresentados pelo comitê, houve crescimento de 9% na taxa de incidência da Covid em todo o estado nos últimos 7 dias. O vice-governador Paulo Brant pediu cautela à população neste momento em que os números estão mais preocupantes. É um momento de muita cautela, né? Todos os cuidados que a gente tem, principalmente em Minas Gerais, adotado, devem ser reforçados nessa passagem agora do mês de janeiro. Vamos continuar a ter todas as cautelas, porque os números ainda são números que preocupam. O chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, João Pinho, ressaltou a necessidade de os comerciantes ficarem atentos aos protocolos previstos na onda vermelha. Na onda vermelha só funcionam atividades essenciais. Então, atividades relacionadas à saúde, indústrias, bares e restaurantes só vão funcionar com atendimento externo, né? Então, assim, só para delivery ou retirado.
E aí uma coisa que as pessoas não lembram normalmente é que o mesmo se aplica ao comércio. O comércio, ele está liberado na onda amarela, né? Ele funciona na onda amarela. Mas ele pode funcionar às portas fechadas ou sem que o cliente entre dentro do estabelecimento. Isso é permitido na onda vermelha. Além da região sul, também estão na onda mais restritiva do Minas Consciente as macro-regiões Centro, Oeste, Jequitinhonha, Leste, Leste do Sul, Nordeste, Vale do Aço, Sudeste e Centro-Sul. As regiões Norte e Triângulo Norte ficam na onda amarela. Já Nordeste e Triângulo Sul estão na onda verde. Sônia Neri. O Jornal da Cidade entrou em contato com a assessoria da Prefeitura para saber qual o posicionamento do município, que até então segue o programa Minas Consciente. A assessoria informou que, abre aspas, a Secretaria Municipal de Saúde informa que, em conjunto com a Procuradoria-Geral do município e o Comitê de Crise, está analisando sobre a permanência ou não no programa Minas Consciente, como também as demais ações e estratégias relacionadas ao combate ao Covid-19. Notícias. Em Poços de Caldas, um homem ficou ferido após saltar de um voo duplo de paraglider na manhã dessa quarta-feira. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, durante o pouso na fazenda Barreiro, zona rural da cidade, o homem, que era passageiro, sofreu um impacto contra o solo e se queixava de fortes dores na região lombar do corpo. Pois é, a vítima foi socorrida e encaminhada para a unidade de pronto atendimento, mas passa bem. O piloto nada sofreu. De acordo com o Clube Poços Caldenses de Voo Livre, o piloto não faz parte do CPVL e atua de maneira independente no local. Previsão do tempo. E agora veja como fica o tempo na região sudeste. Bom dia, Felipe e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. Nesta quinta-feira, o tempo segue instável em todo o sul de Minas Gerais, com aumento de nuvens e típicas pancadas de chuva de verão. Atenção a descargas atmosféricas, rajadas de vento, tempestades e a possibilidade de queda de granizo. As altas temperaturas mantêm o dia quente e abafado. Em Andradas, nesse momento, faz 26 graus com o céu parcialmente nublado. À tarde, a máxima é de 28 graus. Já para amanhã, o tempo não muda, mínima de 19 e a máxima de 29 graus. As informações são do Clima Tempo. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Uma ótima tarde a todos. Bom, essa é a previsão para Andradas e agora você fica aí sabendo como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. A formação de uma nova área de baixa pressão atmosférica entre o norte paulista e o Triângulo Mineiro, somado a um corredor de umidade, aumentam as pancadas de chuvas nas áreas do Triângulo e sul de Minas Gerais e norte paulista nesta quinta-feira. Nestas áreas, os temporais podem ocorrer acompanhados por queda de granizo e volumes elevados de precipitação. No sul, oeste e Vale do Ribeira, a chuva perde a intensidade e passa a ser mais isolada. No Rio de Janeiro, o tempo é marcado por temperaturas em ascensão, com pancadas rápidas de chuvas isoladas e sem grande intensidade. No Espírito Santo, chove com fraca intensidade no sul do estado, enquanto que na metade norte, o tempo continua firme e ensolarado. As temperaturas variam entre 15 e 33 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 40% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Rafaela Gonçalves, o tempo e a temperatura. Minuto Econômico. Oferecimento de Migliorines, corretores de imóveis. A alta do dólar, que está sendo comercializado agora a R$ 5,31, em alta de 0,23%. O euro opera em baixa e está sendo cotado nesse momento a R$ 6,51, em baixa de 0,11%. O Minuto Econômico foi um oferecimento de
Fernando Migliorini e José Batista, corretores de imóveis. 23 anos de tradição. Venda de casas, terrenos, chácaras, apartamentos, sítios e avaliação de imóveis. Rua Coronel Oliveira, 382, no centro de Andradas. Visite a página no Facebook Migliorines Corretores de Imóveis ou entre em contato pelo fone Zap 35 99179 7831. Fernando Migliorini e José Batista, corretores de imóveis. Uma família trabalhando para realizar seu sonho. Notícias. O governo de Minas prorrogou o vencimento do IPVA 2021 para o servidor que não recebeu o 13º salário integral. A decisão da nova data foi comunicada pelo governador Romeu Zema em suas redes sociais. O governo de Minas Gerais prolongou o vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, para servidores que não receberam o 13º salário de 2020 integral até o dia 31 de dezembro. Desta forma, a nova data de vencimento será no dia 31 de março deste ano. Segundo as informações do governador Romeu Zema, a decisão se aplica a servidor público militar ou civil, ativo ou inativo, da administração direta, das autarquias e fundações do Poder Executivo, além dos pensionistas especiais, pensionistas do IPSENG ou do IPSM. Zema ainda informou em suas redes sociais que a nova data de vencimento vai ser alterada automaticamente junto aos bancos de dados das instituições financeiras aptas a receber o imposto. No entanto, para os outros proprietários de veículos do Estado, a escala de vencimento do IPVA 2021 começa no dia 18 de janeiro e encerra no dia 24 de março. Lembrando que a primeira parcela do salário do servidor público do Estado foi paga no dia 23 de dezembro. Apenas os servidores que recebem até R$2.000 tiveram o salário quitado no ano passado. A outra parcela no mesmo valor vai ser paga nesta quarta-feira. Repórter Gabriele Junqueira. Jornal da Cidade. Entrevista. Bom, na entrevista de hoje o assunto é sobre política. O município de Santo Antônio do Jardim vive um impasse em relação ao assunto devido à impugnação do prefeito eleito Neguinho do Podemos. No último dia 11, o TSE negou por 7-0 o provimento ao recurso. Com isso, quem assumiu o município foi a vereadora Ivonete Scanavac, do PP. E ela está aqui em nossos estúdios. Bom dia, prefeita. Bem-vinda à Rádio Vinícola e muito obrigado por atender aí o nosso convite. Imagina, bom dia. Eu que agradeço. Prefeita, a senhora assumiu aí interinamente a Prefeitura do Jardim. A senhora já esperava que fosse ser escolhida? Qual o peso dessa responsabilidade? Então, eu esperava, já estava até com a minha equipe pronta, estou com a equipe pronta. Eu tinha 6 votos a favor, né? Então, eu já contava com isso. Mas, durante a sessão da qual eu presidi, a sessão do dia 1º, por minha surpresa, eu tive só 4 votos. Eu tive 3. Aí, em negociação, eu tive mais um voto, né? Votando num vice, o vice votou em mim. E, assim, foi surpresa, foi a partir do momento que eu fui eleita vereadora mais votada, graças a Deus, aos meus 343 votos, né? Do qual eu já falei e sou imensamente grata e vou honrar, com certeza. E essa é a primeira vez que a senhora foi vereadora Sim, a primeira vez. A primeira vez já foi a vereadora mais votada na cidade. Isso, graças a Deus. Tá certo. Prefeita, como que está a situação do município hoje? Eu gostaria que a senhora falasse sobre a polêmica envolvendo a formatação dos computadores. Eu gostaria também que a senhora explicasse, não teve a transição que geralmente tem, como que ficou essa questão? Então, deixa eu falar assim, porque não teve a transição. Porque não poderia ter, não foi culpa do ex-prefeito Gilmar Pesotti, porque até então ninguém sabia quem ia ser realmente, né? O prefeito, a prefeita, ficou esse impasse, né? Então não poderia ser feito.
A questão dos computadores, que deu essa polêmica, foi parar até no G1 lá, tudo certo. Então, o que eu posso falar, assim, juridicamente, o meu jurídico passou para mim. Tá. Tem algumas coisas nos computadores? Tem. Arquivos? Sim. Mas, gente, é muito difícil eu falar. A situação hoje de Santo Antônio do Jardim, no dia que eu assumi como prefeita interina, soubesse que a cidade está um caos. Infelizmente, quem me conhece, eu não viria aqui hoje falar. Estou muito preocupada mesmo com dinheiro que havia que não tem, isso eu afirmo, posso provar. Tem convênios, sim. Tem algum dinheiro em caixa? Sim, mas não tem o que falaram. Muita contas a pagar. Não tenho dinheiro em caixa. O município está quebrado, prefeita. Não digo isso, assim, como que eu posso te falar? Porque até hoje, o dia que eu entrei na prefeitura, eu tive que remanejar uma pessoa da educação, eu não tinha uma pessoa... Eu fui recebida pelo jurídico, né, pelo o procurador jurídico lá e um escriturário, não tinha mais ninguém. E as pessoas que a gente esperava colaborar, independente de política, de partido, estão me dificultando muitas coisas. Mas eu já esperava também, né, isso. E que eu posso dizer, a prefeitura está quebrada? Não digo isso. Mas tem os 4.600.000, não temos. Isso é uma inverdade, não temos. Estou falando isso, com certeza. Falei com a pessoa que está no meu jurídico, ou com o procurador jurídico, que já estava em outra gestão. A gente tem convênios. Eu não posso precisar para falar para você realmente o que tem em caixa, que tem sim. Então, não está quebrada a prefeitura, não. Mas não tem os 4.600.000 ou 700. Mentira. Temos sim, tem dinheiro em caixa sim. Não posso precisar ainda porque a gente não tem quem colabore com a gente. Hoje, a diretora que era anterior está comigo, do financeiro, mas a própria diretora não teve acesso a muitas coisas, entendeu? Por exemplo, tem coisas lá a pagar de 2019, vencidas, entendeu? Então, assim, não era o mar de rosa que eu esperava. Muito pelo contrário. Pegou a senhora de surpresa, né, prefeita? Muito. E assim, o que eu posso te falar agora? Que isso me motiva ainda mais. Eu estou assustada. Meu Deus do céu. Porque eu esperava encontrar, né, as estradas, como diz assim, que tá escrito no Facebook, um tapete. Nós não temos estradas. Não temos estradas hoje. Tem lugares lá em estradas que, se a gente já não começasse na segunda-feira, ficava sem passagem, com valetas. Não existe os 4.600.000 em caixa, em dinheiro. Não existe isso. Isso foi dito, prefeita, que estava em caixa? Foi dito na campanha, foi dito. E eu estava sossegada, né? Eu tenho dinheiro, tenho quase 5 milhões em caixa para dar andamento no que eu já tinha em projeto. Temos sim, temos convênios e temos dinheiro em caixa, mas não chega. Eu não posso precisar assim realmente com você assim, mas se não me falha, são entre 800.000 a 900.000 em caixa. Não tô afirmando, porque eu não tenho ainda certeza. É uma estimativa. É uma estimativa, mas 4.600, 700.000 é mentira. Bem abaixo, então, do que... Bem abaixo. Prefeita, e como que está a situação? A senhora já nomeou os secretariados, os departamentos? Como que está essa questão? Então, a gente está aí com uma dificuldade por conta dos e-mails que estão travados. Então, eu estou preocupada em falar sobre isso por conta da repercussão que teve, né?
Mas, assim, eu estou amparada juridicamente. Eu não falaria coisas que eu não tenho certeza. O administrativo da prefeitura hoje, sem ser o financeiro, está travado. Lógico, a gente já viu isso. A Conan se pôs à disposição, vai dar assistência, está chegando hoje, amanhã aí. Mas, assim, eu já tenho, as pessoas já vão ser feitas as portarias. Mas a gente está, assim, numa situação, se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. Bem isso, entendeu? Uma situação bem complicada, né, prefeita? Bem complicada, diferente do que eu achava que fosse. Muito, muito diferente. Prefeita, e como que tá? Haverá novas eleições em março? Já tem, a senhora sabe se já tem alguns nomes para concorrer à cadeira do Executivo? Olha, o que eu sei que vai ter, né, terá o dia 7 de março outra eleição. Já vai ser o dia da eleição, né? No dia 7 de março. O dia 20 de janeiro agora, se eu não me falha a memória, já começa as convenções, né? O dia 1º de fevereiro, dia 1º de fevereiro já começa a campanha, até aí o dia 7 de março já é a eleição. Certo. E a senhora já iniciou algum tipo de trabalho no município? A senhora citou as estradas rurais, né? Sim, por enquanto a gente está nas estradas, porque eu não tive tempo de respirar ainda. Mas o que eu pude acudir mais, assim, de mais emergência que estava, são as estradas. E assim, para roçar, está muito suja. Agora a gente está colocando ordem na casa, sabe? 3 meses para mim são poucos, muito pouco para mim e para qualquer pessoa que tivesse assumido. Mas assim, eu vou fazer, estou trabalhando assim entre 6h30 da manhã, não tenho hora para sair. Hoje já passei pela garagem, já está tudo certo, as máquinas já estão funcionando, graças a Deus. Então, os departamentos estão funcionando. Mas, assim, não pude fazer grande coisa ainda não, sem ser as estradas. Não tem nada paralisado na cidade, né, prefeita? Não está. A gente, na medida do possível, a gente está trabalhando. Certo, prefeita. E como que está a nova Câmara do Jardim? Tá assim, você quer os nomes das pessoas? Pode citar. Então, a gente tem de vice-presidente é o João Pedro Ferraz. De primeira secretária, a Rafaela Lozano. Deixa eu lembrar aqui. Temos o... Olha, gente, agora está me fugindo a memória. Gente, muita gente. De segundo secretário, a gente tem o Flávio Fulharo, que é o meu companheiro de bancada, né? Certo. Prefeito, nesses 3 meses... Prefeita, né? Desculpa. Nesses 3 meses à frente do município, vai dar ainda para a senhora fazer alguma coisa? A gente tem aí a questão das aulas, assim, por exemplo, como que vai ficar essa situação? Então, hoje, eu acho que hoje o governador vai dar um parecer, né? Santo Antônio do Jardim, como todas as cidades, a gente está preocupado. Estamos tendo muitos casos ainda do Covid, bastante. Posso até afirmar para você que está como que fosse o início agora, sabe? Voltou. E assim, se o governador deixar para o município escolher volta ou não às aulas, eu me adianto, não volta. Que eu me preocupo com as crianças, não volta. Da minha parte, até que eu estiver lá, não volta. Certo. Prefeita, eu gostaria então de agradecer. A senhora tem mais algum assunto que queria falar aqui com a gente? Não, eu só quero agradecer vocês, né? E deixar claro que nesses 3 meses eu vou honrar o meu papel de prefeita interina. E isso quem me conhece pode ter certeza disso. A gente viu que a situação tá mesmo complicada, né, prefeita? A senhora pegou uma prefeitura sem a questão de acompanhar antes como que a senhora iria pegar, né, com a transição. Então, realmente fica complicado e a gente está sempre com os microfones abertos, caso a senhora queira falar com a população. Muito obrigada, agradeço muito. Tá certo, obrigada, prefeita.
Petrobras anuncia aumento de 6% no preço do gás de cozinha. E tem ainda o giro das notícias policiais em toda a região. Em Santo Antônio do Jardim faz 27 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 29 graus. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Fique na sintonia, a gente volta já já. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h33. 900 kHz, vinícola. Seu carro merece ser bem cuidado. A Cássia Autopeças oferece peças e acessórios com a qualidade, preço e bom atendimento que você merece. O endereço certo é a Cássia Autopeças, Capitão Evaristo Lopes 122, telefones 3537315000 ou 999090036. Buforte, a solução que faltava para você ter mais saúde. Buforte combate azia, gastrite, má digestão, limpando e purificando o sangue. Buforte auxilia no combate à úlcera, diminui o colesterol, triglicérides, glicemia alta e doenças difíceis de sarar do fígado, rins e estômago. Buforte auxilia no controle da diabetes, cravos, manchas, espinhas, refluxo, enjoos, enxaqueca e boca amarga. Tomando Buforte, você terá uma vida mais saudável. Buforte, você encontra nas farmácias e drogarias de sua cidade. Um Natal de muita luz e que esta luz acompanhe a todos em todos os dias do ano de 2021 são os votos de Lages Forte Minas. Que a fé, a esperança faça nascer em todos os corações sentimentos de paz, prosperidade e partilha para a construção de um mundo melhor. Lages Forte Minas ajuda você a realizar seus ideais de construir, oferecendo materiais com qualidade, preço bom e toda a estrutura básica oferecendo cal, cimento, areia, lajes, ferragem armada. Você leva o projeto e o engenheiro faz o orçamento sem compromisso. Lages Forte Minas deseja um Natal e um Ano Novo de muitas bênçãos e paz. Avenida Geraldo Fontaniero, 134, Jardim Brasil, telefone 3731-3414 em Andradas. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie na vinícola. Quem anuncia na vinícola, vende mais. 3731-1301. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta e a Prefeitura de Poços de Caldas divulgou nesta quarta-feira uma nota em relação ao ofício do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais sobre a falta de equipamentos de proteção individual na unidade de pronto atendimento UPA. Na Secretaria Municipal de Saúde, Cemitério, Funerária e Secretaria de Serviços Públicos. O assunto gerou polêmica. Segundo a Secretaria Municipal de Administração, a informação não procede, uma vez que a administração municipal preza pela saúde de seus servidores, destacadamente aqueles que trabalham na linha de frente no combate à pandemia do Covid-19. Pois é, no caso específico da UPA, houve também um desabastecimento pontual provocado por atraso na entrega de alguns itens, fato que foi rapidamente resolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, não trazendo prejuízos ao atendimento ou à segurança dos servidores do local, informou a pasta. Quanto ao fluxo de atendimento aos pacientes que procuram a UPA e ao hospital de campanha, os protocolos são seguidos à risca e os pacientes com suspeita de Covid-19 são atendidos em salas separadas dos demais, observando-se todas as normas internacionais estabelecidas durante a pandemia. Notícias policiais. E vamos ao giro de notícias da polícia na região, começando hoje pelo leste paulista. Em Águas da Prata, um homem de 55 anos morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente na noite desta segunda-feira.
Segundo a concessionária Renovias, um caminhão bateu contra uma canaleta de concreto e tombou na rodovia Ademar Pereira de Barros, SP-342, que liga a cidade a Poços de Caldas. Pois é, o acidente ocorreu no quilômetro 243, na pista sentido Águas da Prata. O ajudante morreu no local, enquanto o motorista foi socorrido em estado gravíssimo para a Santa Casa de São João da Boa Vista. De acordo com a Renovias, o caminhão transportava uma carga de açaí. Um trecho da pista foi interditado para limpeza. Já em Poços de Caldas, a Polícia Militar prendeu ontem 2 suspeitos de cometerem assalto a um posto de combustível na cidade no mesmo dia. De acordo com a polícia, dando continuidade na busca, identificação e localização dos criminosos, os policiais focaram em encontrar o principal suspeito, que estava na motocicleta utilizada no crime. Pois é, Diego, os militares foram ao antigo endereço do suspeito no bairro Vila Rica. No local, encontraram uma calça com estampa camuflada, além de réplica da pistola, camisas vermelhas e tênis idênticos ao utilizado pelo autor que anunciou o assalto. Ainda segundo a polícia, na casa, o acusado não foi encontrado e havia sinais de que ele havia deixado o local há pouco tempo. A companheira do suspeito foi abordada na praça da rua Umbelina Costa Lucas. Aos policiais, contou que o rapaz chegou em casa na madrugada e guardou na bolsa do seu filho, além da chave de sua motocicleta, uma quantia em dinheiro, e que mora na rua Galileu José Magi. Pois é, os militares pediram que a mulher fizesse contato com o suspeito, porém ela se negou a se apresentar e disse que a sua moto usada no assalto estava escondida em um matagal no bairro Conjunto Habitacional. A motocicleta foi localizada. Além dela, foram encontrados 2 capacetes por outra equipe policial. Enquanto isso, no bairro Vila Rica, o outro suspeito de ter participado do crime saiu de uma mata, sendo abordado e preso pelos policiais. Pois é, o principal acusado também acabou preso. Ambos confessaram o assalto ao posto. Foram encaminhados à delegacia com material apreendido, sendo um simulacro de armas de fogo, 2 buchas de maconha e a moto recuperada. Já em Ouro Fino, uma criança de 8 anos foi atingida por uma motocicleta. O Beto Coque tem as informações, confira. Por volta das 18 horas de ontem, a Polícia Militar de Ouro Fino atendeu uma ocorrência envolvendo um cidadão de 23 anos que conduzia uma moto Honda CG Titan na cor prata com placas da cidade de Ouro Fino e uma bicicleta que estava sendo pilotada por uma criança de 8 anos. As informações são que na rua Humaitá o motociclista estava passando quando repentinamente a criança entrou com a bicicleta de grande porte, uma bicicleta grande, em sua frente. O motociclista, por estar devagar, conseguiu frear, porém ainda chocou-se com o centro da bicicleta, derrubando a criança. O motociclista ficou no local, ajudou a socorrer e acionou o serviço de atendimento móvel de urgência, que chegou e encaminhou a menina até o hospital com ferimentos leves. A motocicleta também teve avarias no painel, paralamas dianteiro, setas, maçanetas e as maçanetas dianteiras aí da motocicleta, A Polícia Militar esteve no local, acompanhou aí o desenrolar da ocorrência e teve contato com o pai da criança, que relatou que estava trabalhando em Crisólia e após ficar sabendo do acidente veio rapidamente para ficar com a filha. A bicicleta teve amassamento aí na parte dianteira e quadro. A Polícia Militar repassou o fato para a Polícia Civil. Não houve ferimentos graves nem na criança, nem no motociclista. Realmente aí a imprudência, o perigo da criança de 8 anos andando aí na via pública. Ela estava com uma bicicleta Monarch Aro 26 na cor vermelha aí, quando acabou colidindo aí com a motocicleta. Notícias. Bom, o assunto agora é economia. A Petrobras anunciou o reajuste de 6% no valor do gás de cozinha a partir de hoje. Com a elevação do preço cobrado pela estatal, um botijão de 13 quilos será de R$ 35,98 nas distribuidoras. Segundo a estatal, o aumento acompanha a alta do preço do petróleo no mercado internacional e que desde novembro de 2019 o valor do GLP nos setores residencial, industrial e comercial não sofreu reajuste.
As distribuidoras são as responsáveis pelo invase em diferentes tipos de botijão e, junto com as revendas, são responsáveis pelos preços ao consumidor final, ressaltou. Em nota, a estatal reforça que os preços estabelecidos têm como referência o valor da paridade de importação, formado pelo valor do produto no mercado internacional, mais os custos que importadores teriam, como frete de navios, taxas portuárias. A taxa de câmbio também tem influência nos valores. E vem mais reajustes por aí. Os planos de saúde poderão ter reajuste a partir do mês que vem. O novo aumento vem com um reajuste bem acima da inflação já a partir desse mês. Os clientes de planos de saúde podem ser surpreendidos com reajuste bem acima da inflação já a partir deste mês. Isso porque a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, impediu os reajustes de setembro a dezembro do ano passado. A medida afetou tanto os contratos que fizeram aniversário naquele período, quanto os que seriam corrigidos por causa da mudança de faixa etária. Agora, as operadoras dos planos foram autorizadas pela ANS a fazer os aumentos, inclusive acumulados. No caso dos planos individuais, os reajustes máximos permitidos pela agência reguladora são os seguintes: para os clientes da Amil, 8,56%. Já para quem tem planos de saúde da Bradesco, Sul América e Itaú-Seg, o máximo é de 9,26%. O índice mais recente da inflação oficial medida pelo IBGE, por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, está em 4,31% no acumulado dos 12 meses até o fim de novembro. Ou seja, quase metade do reajuste autorizado para a Amil e menos que a metade do permitido para as outras operadoras. Para os planos coletivos ou empresariais, a ANS autorizou o reajuste de acordo com os contratos vigentes. Em todos os casos, o aumento represado desde setembro será parcelado e incorporado às próximas 12 mensalidades. Nossa produção procurou os planos de saúde. Em nota, a Amil informou que vai reajustar os planos da seguinte forma: os contratos individuais vão subir 8,14% e os planos coletivos empresariais com até 29 beneficiários sobem 13,98%. E nos contratos coletivos com 30 beneficiários ou mais, o aumento será fixado a partir de um acordo entre as partes. Segundo a Amil, o índice leva em consideração a variação dos custos dos procedimentos médico-hospitalares com o objetivo de manter a prestação dos serviços contratados. A Unimed do Brasil informa que cada cooperativa Unimed tem autonomia para definir os reajustes. E a Bradesco Saúde informou que para os planos coletivos com menos de 30 pessoas, o reajuste será de 12,56%. Em relação aos demais clientes, o reajuste depende do tipo de contrato dos planos por faixa etária. As demais operadoras ainda não se manifestaram. Vitor Ribeiro. E o Ministério da Saúde afirmou ontem que o Brasil tem 354 milhões de doses de vacina garantidas. O ministro declarou ainda que, para o governo, a vacinação deve ser gratuita e não obrigatória. Em pronunciamento na noite desta quarta-feira, em rede nacional de rádio e TV, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que já definiu como será feita a compra de insumos e a logística para o início da vacinação contra o coronavírus. As regras estão na medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. A norma também prevê coordenação pelo Ministério da Saúde da execução do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, treinamentos de profissionais que vacinarão a população, contratação de vacinas e de insumos destinados à vacinação contra a Covid-19, antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial pela Anvisa. O ministro da Saúde disse ainda que a pasta está preparada para executar o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19
e justificou a demora do Brasil em fechar negócio com a Pfizer, que já disponibilizou sua vacina para vários países. O Ministério da Saúde está trabalhando com os representantes da empresa para resolver as imposições que não encontram amparo na legislação brasileira. Dentre elas, a isenção total e permanente de responsabilização civil por efeitos colaterais advindos da vacinação, transferência do foro de julgamentos de possíveis ações judiciais para fora do Brasil e disponibilização permanente de ativos brasileiros no exterior para a criação de um fundo calção para custear possíveis ações judiciais. Sem citar uma data para o início da imunização no Brasil, Pazuello disse que estados e municípios têm a quantidade suficiente de seringas, cerca de 60 milhões, e que mais 38 milhões devem ser adquiridas até fevereiro. O ministro afirma que o Brasil tem hoje 354 milhões de doses de vacinas asseguradas para 2021. 254 milhões pela Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, além de 100 milhões de doses pelo Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac. Ele destacou ainda que o governo federal está em negociação com os laboratórios Gamaleya, da Rússia, Janssen, Pfizer e Moderna, dos Estados Unidos, e Bharat Biotech, da Índia. Cariane Costa. Notícias da região. E falando de Covid-19, vamos ao boletim. Andradas registrou mais 4 casos da Covid-19 de acordo com o boletim divulgado. A Secretaria de Saúde informou que mais 2 pessoas entraram para a lista de recuperados da doença. Com as novas confirmações, Andradas tem nesse momento 735 casos positivos confirmados e 682 pacientes considerados já recuperados. A taxa de óbitos no município é de 2,86%. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 570 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. A saca de 60 quilos do café arábica começou a quinta-feira com queda de 0,67% no preço e é vendida a R$ 611,28 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve queda de 0,43% no preço e a saca é comercializada a R$ 415,52 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou baixa de 0,87% e o produto é vendido a R$ 107,35 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos caiu 1,07% e a mercadoria é comercializada a R$ 105,22. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho subiu 0,85% e é negociada a R$ 82,31. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 80. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 65. Em Rio Verde, Goiás, o preço à vista é R$ 72. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Jalila Árabe. E no próximo bloco, a Prefeitura de Bitura de Minas adquire Cachoeirinha, importante ponto turístico do município. E tem ainda as notícias do esporte com André Luiz. Em Jacutinga, mínima de 19 e máxima de 27 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Voltamos já. Jornalismo Vinícola AM. Vitamel, o fortificante do trabalhador, combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Vitamel te fortalece da cabeça aos pés, combate cansaço no corpo e na mente. Se você está desanimado e sem disposição, tome Vitamel. Vitamel combate estresse, cãibra, alivia dores no corpo, combate fraqueza, anemia, tonturas e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Vitamel. Vitamel é único. O verdadeiro Vitamel não existe nem similar e nem genérico. Vitamel só é vendido nas farmácias e nas drogarias de sua cidade.
Sensory, há mais de 10 anos no mercado. A Sensory oferece o que há de melhor e mais avançado na área de segurança. Com uma equipe altamente qualificada, garante um atendimento rápido e ágil para sua tranquilidade. A Sensory oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, vídeos porteiros, PBX, câmeras e monitoramento 24 horas, com sistemas personalizados e projetos de acordo com as necessidades do cliente. Sensory, qualidade, eficiência e confiança. Rua Coronel Oliveira, número 100, Cine Galeria, 3731-5056. 900 kHz. Imobiliária Bergamasco deseja a você, sua família e seus amigos votos de um Feliz Natal. Que o ano novo seja de muitas conquistas, que a fé, a esperança de dias melhores e pensamento positivo esteja sempre presente para poder realizar todos os seus sonhos. Imobiliária Bergamasco ajuda você a concretizar seus planos de ter um lugar seu para viver feliz, oferecendo oportunidades excelentes de compra, venda e locação com segurança e documentação em dia. Imobiliária Bergamasco deseja a todos um Natal feliz e um 2021 cheio das bênçãos de Deus. Boas festas. Imobiliária Bergamasco, Rua Coronel Oliveira, 180, Andradas. Telefone 3731-3495. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. A Prefeitura de Bitura de Minas adquiriu uma cachoeirinha, importante ponto turístico do município. O repórter Luciano Reis acompanhou a cerimônia e traz os detalhes. Confira. Aconteceu no último dia 30 de dezembro uma cerimônia alusiva à compra da propriedade onde está localizada a Cachoeirinha, importante ponto turístico do município de Bitura de Minas. Estiveram presentes na cerimônia autoridades civis, eclesiásticas, chefes de departamento e os vereadores em exercício. A convite do prefeito também participaram os candidatos eleitos para a gestão 2021-2024. Alexandre discursou aos presentes falando da importância da aquisição do local para fortalecer a economia da cidade. Vamos acompanhar a fala do prefeito Alexandre Borges. Uma aquisição, de grande importância para o nosso município, que é a compra da Cachoeirinha, que é de conhecimento de todos vocês que até então a Cachoeirinha era uma propriedade particular e nós sabemos que é o ponto turístico mais importante que a cidade tem, que é a Cachoeirinha. Mas, porém, a prefeitura era limitada porque não pertencia ao patrimônio da prefeitura. Quando nós assumimos o mandato, minha primeira preocupação foi fazer essa negociação da Cachoeirinha, seguindo trâmites, e agradeço também a Câmara Municipal de Vereadores, que apoiou, mandou o projeto de lei, eles aprovaram para fazer essa aquisição. Quais são as intenções nossas? As intenções nossas, eu já estou fazendo um planejamento, um desenho, para que a Cachoeirinha seja o ponto turístico principal do nosso município. Tem outros pontos que a gente vai trabalhar em cima, a gente sabe que tem que ser investido, as pessoas visitam, mas a gente vai fazer o investimento principal da Cachoeirinha, que todo mundo sabe que é um lugar muito frequentado pelas pessoas. Tá? Então a gente vai fazer uma área de lazer, tá? Para que as pessoas no final de semana possam levar a sua família, passar o dia desfrutando no meio da natureza. Ali nós vamos fazer quiosque, com churrasqueira, vamos fazer um lago lá de cima, tá? Para a pessoa passar o dia no meio do lago. Enfim, o que eu puder fazer para melhorar, para atender as pessoas, os visitantes, os turistas que vão até ali, eu vou fazer para hoje é do município, então vou ver o investimento necessário que eu preciso, a gente vai fazer lá no Cachoeirinha. Luciano Reis, de Ibitura de Minas, para o Jornal da Cidade. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Olá, torcedor, um abraço. Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta quinta-feira, hoje 7 de dezembro de 2020, para falar de esportes e destacando aí Brasileirão da Série A, hein? Tivemos ontem
o início da 28ª rodada, né? O Grêmio, lá na Arena Grêmio, venceu a equipe do Bahia por 2-1. O Botafogo se afundou de vez, né? Botafogo acabou perdendo em casa para o Atlético Paranaense por 2-0. O Sport Recife venceu o Fortaleza por 1-0. O Coritiba perdeu para o Goiás por 2-1. O Flamengo de virada perdeu para o Fluminense por 2-1 e o São Paulo levou um chocolate do Bragantino, hein? 4-2 para o Bragantino, show de bola, né? A equipe do Bragantino gastou a bola ontem e, né, acabou complicando aí a vida do São Paulo. 4-2 em cima do tricolor paulista, e houve ali um entrevero, né, entre o técnico do São Paulo e o jogador Tietê, e olha, isso ainda vai dar pano para manga, a repercussão é muito grande, né? Bom, completando aí a 28ª rodada do Brasileirão da Série A, nós vamos ter hoje Ceará e Internacional às 19 horas, e às 21 horas, né, o Atlético Goianiense vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Ainda pela 28ª rodada, na segunda-feira, dia 18, teremos Palmeiras e Corinthians às 19 horas no Allianz Parque. Olha só, hein? Segunda-feira, dia 18, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, e na quarta-feira, dia 27 de janeiro, Atlético Mineiro e Santos. Essas duas partidas, essas três, né? Duas partidas, né? Palmeiras e Corinthians e Atlético e Santos fazem parte da 28ª rodada e só acontecem lá na frente. Repetindo, na segunda-feira, dia 18 de janeiro, Palmeiras e Corinthians às 19 horas. E na quarta-feira, dia 27 de janeiro, o Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Santos. Com os resultados de ontem, o São Paulo permanece na liderança com 56, o Atlético tem um jogo a menos, 49, o Flamengo vem em terceiro, também 49, poderia ter ultrapassado o Atlético ontem, mas perdeu aí, né, para o Fluminense. O Grêmio é o quarto colocado com 48, o Internacional vem em quinto com 47. Em sexto, o Palmeiras, 44 e um jogo a menos. Em sétimo, o Fluminense em 43, passou o Santos e o Corinthians aí, o Fluminense, né? O Santos agora é o oitavo com 39. Aliás, o Fluminense já estava na frente do Santos e do Corinthians, né? Estava com 40 pontos, né? Foi a 43 com essa vitória. O Santos continua aí na oitava posição com 39, um jogo a menos. O Corinthians é o nono com 39, também um jogo a menos. O Atlético Paranaense é o 10º com 37, 11º para o Ceará, 36, 12º Bragantino, 34, 13º Atlético Goianiense, também 34. Em 14º, o Sport Recife com 32. 15º para o Fortaleza com 31. 16º, Bahia com 28. Na zona do rebaixamento vem o Vasco com em 17º, né, com 28 pontos também. Em 18º, Goiás com 26. 19º, Botafogo 23. E em 20º, Coritiba com apenas 21 pontos ganhos. Está aí, portanto, né, o Brasileirão da Série A para você. Copa Libertadores da América, o Santos ontem empatou com o Boca Juniors lá na Argentina em 0-0. O Santos jogou bem, fez uma boa partida, mas não conseguiu sair do empate. Menos mal, né? Agora é o seguinte, o Santos recebe o Boca Juniors na quarta-feira que vem, na Vila Belmiro, e, né, o Santos, se permanecer o empate sem gols, vai para o pênalti. Empate com gols, o Boca se classifica. E quem vencer, classifica-se para a próxima fase. E teve polêmica, hein? Após o polêmico lance envolvendo o atacante Marinho no empate em 0-0 com o Boca, ontem pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores, o Santos decidiu que vai entrar com ofício na Conmebol, exigindo o áudio do VAR para entender o que foi comunicado pela arbitragem
após o lance específico, né? O experiente atacante santista sofreu carga na pequena área do zagueiro argentino Izquierdos. Caiu, pediu a penalidade, mas não foi atendido. O VAR foi acionado, mas o árbitro chileno Roberto Tobar sequer foi chamado para verificar o vídeo. Prevaleceu a sua marcação em campo. Durante o torneio, a Confederação Sul-Americana já tem se antecipado a esse tipo de demanda e divulgado em seu site alguns momentos de atuação do sistema de verificação em vídeo. O VAR, vou te contar, viu, rapaz? O Marinho diz: eu fui tocado dentro da área, não sei por que o árbitro não foi olhar o vídeo. Tranquilo, o importante é conseguir um resultado aqui. Poderíamos ter vencido, mas jogar contra o Boca é muito difícil. O importante é não perder. Fizemos um grande jogo, queríamos a vitória, mas o empate é um bom resultado e temos que fazer um grande jogo em casa, reclamou aí Marinho. O Peixe fará o segundo jogo na Vila Belmiro no dia 13. Um empate, conforme eu disse, com gols, classifica os argentinos para a final da competição continental. Realmente, olha, as opiniões, né, são unânimes. Houve a penalidade, é visível o toque do jogador em cima do Marinho, tanto por baixo como por cima, né? Ele chega empurrando também e tocando ali nas pernas do jogador do Santos. E incrível a não marcação de um pênalti legítimo, né? E agora vamos ver se a Conmebol, conforme diz aqui a matéria, ela costuma liberar os áudios, né? Vamos ver se vai liberar esse áudio, porque resta saber o que ficou, o que foi conversado aí entre os árbitros, né? Do VAR e o árbitro de campo. Realmente o Santos bastante prejudicado, poderia ter saído com a vitória caso fosse marcada aí a penalidade máxima. Agora, a nota triste, né, dessa partida é que o ônibus que transportava o Santos foi apedrejado na chegada ao hotel onde a delegação está hospedada lá em Buenos Aires, né? O time viajou para a capital argentina para o confronto de ida das semifinais da Libertadores. A informação foi confirmada pelo clube em uma postagem no Twitter. O ônibus do Santos foi apedrejado quando chegava ao hotel em que está hospedado. A pedra acabou estilhaçando o vidro e poderia ter causado algum ferimento grave na delegação santista, diz o texto da nota. Uma atitude lamentável que vai contra o tamanho do duelo entre duas das maiores equipes do continente. Os jogadores também registraram o ataque no Instagram, né? Caio Jorge afirmou que... cadê aqui, né? O Caio Jorge, inclusive, afirmou que o ônibus havia sido atingido por um tijolo. Sandri compartilhou uma foto do vidro trincado no stories do Instagram e dizendo: Libertadores é isso. O jogo de volta, né, já sabem aí, será na Vila na próxima quarta-feira. E a gente vendo a imagem aqui, estilhaçou bem o para-brisa do ônibus. Que bobagem, né, gente? Bom, eu fico por aqui. Volto amanhã trazendo mais notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu lhe desejo uma boa tarde, fique com Deus e até lá. Se cuide, hein? E a gente vai ficando por aqui. Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e eu te espero amanhã às 11 horas da manhã. Tchau. Jornalismo Vinícola AM. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Você ouviu Jornal da Cidade. Apoio técnico: Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo: Domingos Antônio Biasioli Salles. Buforte, a solução que faltava para você ter mais saúde. Buforte combate